Tem uma pergunta também para todos vocês, do Rogério Fonseca, do grupo Deslube. Como presidentes, como os senhores enxergam em uma empresa familiar, onde os donos são os presidentes, a melhor forma do RH trabalhar em consonância com eles? Deixa eu começar. Para mim é difícil também. É uma outra pergunta. Eu estou há 30 anos na Dupont, então não sei o que é trabalhar num grupo familiar. Mas uma vez um headhunter descreveu bastante bem. Todo grupo familiar, quando vai fazer uma transição, ele, primeiro, é muito difícil, e segundo, ele busca o super-homem ou a super-mulher. É alguém que vai ser melhor do que ele. Então, é extremamente difícil. E o RH não é diferente. A única experiência que eu tenho sobre empresa familiar e o papel do RH foi de uma professora da GV, que ela, acho que definiu bastante claro como funciona naquela empresa, e não estou querendo generalizar aqui, de maneira nenhuma. Ela pediu para ser implementado um programa de desempenho, né? E ela falou, bom, vamos fazer um exercício então, coloca aí, todo mundo que reporta para você, classifique em muito bom, bom, regular e ruim. E aí nós vamos começar a discutir. E aí veio a resposta, 100% dos funcionários que reportavam para o dono da empresa veio como muito bom. Ela falou, mas não é possível. E a resposta dele foi, se trabalha para mim, tem que ser muito bom, senão não trabalha para mim. Então, na empresa familiar, existe um componente da personalidade do dono, que é uma pessoa que normalmente teve muito sucesso na vida, fazendo aquilo que faz. Todos nós somos assim, né? É difícil, depois de uma certa idade, mudar a cabeça. Esse é mais difícil ainda. Então, o papel do RH, eu diria aí, em empresa familiar, é realmente conhecer a cultura dessa pessoa, a cultura dessa empresa, e ter certeza que consegue montar uma proposta que seja adequada. Porque se a cultura for diferente, se quiser implementar a cultura da Dupont, de segurança, por exemplo, nessa empresa, eu acho que vai ser extremamente difícil. Uma pergunta da Sandra Lima, da Vivo, para o Ricardo. Se você fosse contratar hoje um diretor de RH, quais competências buscariam nesse profissional? Eu acho que o conhecimento da função, para mim, não é número um, porque conhecimento a gente adquire. E eu contrataria uma pessoa que tivesse uma visão diferente do que a gente tem dentro da Dupont. Eu preciso de sangue novo, eu preciso de gente que corra mais risco. Então, independente se é RH, finanças, etc., eu sei que aqui o foco é RH, então vamos falar de RH, mas eu acho que o mais importante é o espírito empreendedor, a facilidade para adquirir conhecimento e a vontade, principalmente, de adquirir conhecimento. Obrigada, Ricardo. Uma pergunta para você, Luiz Carlos, da Márcia da Price. O senhor disse que o RH não pode errar na contratação de um funcionário. Gostaria de saber como vocês garantem que não há erros nesse processo. Na sequência, tem uma pergunta similar da Karina, da São Bernardo Saúde, também para você. Você colocou fortemente que não podemos errar na contratação. Como recrutar as pessoas certas para ocuparem os lugares certos? Que tipo de processo de recrutamento e seleção é utilizado dentro da Caterpillar? A parte mais fácil da contratação de um funcionário é uma avaliação da capacitação da pessoa comparada com os requisitos técnicos. A parte mais complicada, e muitas vezes você descobre isso dentro da empresa atuando, é que tem alguns aspectos comportamentais que você pode trabalhar para melhorar e a pessoa acaba se integrando, mas tem alguns aspectos comportamentais que muitas vezes eles fazem parte da personalidade da pessoa e muitas vezes não se integra com o seu ambiente. Então, para evitar essa segunda parte, que é a parte mais complicada, e quando eu disse isso, eu respondi de uma forma pragmática, eu coloquei de uma forma pragmática, não pode errar. O não pode errar significa, tudo bem, não pode errar, mas significa que você está preparado para não errar hoje? Não necessariamente. Mas quando você faz algumas afirmações, algumas concepções, você sabe em que estágio você está, você sabe que ainda você pode cometer alguns erros, e você tem que definir uma boa estratégia para não cometer esses erros. E dentro dessa estratégia, para sumarizar, uma coisa vital que nós estamos trabalhando hoje é trabalhar com banco de dados de pessoas. Nós queremos ter, já temos hoje, e faz parte da nossa estratégia, ter um banco de dados com
um banco com um determinado número de pessoas para determinadas funções que nós poderemos estar contratando eventualmente no futuro. E para se formar esse banco de dados, as pessoas estão passando por uma triagem, pessoas que são candidatas a esse banco de dados, a estar presente nesse banco de dados. Elas estão passando, empregadas ou não hoje, elas estão passando vão passar por uma triagem onde se avalia muito esse lado da pessoa, onde se procura avaliar o ambiente que ela vive, onde se procura avaliar a família, enfim. Algumas dessas coisas podem ser feitas antecipadamente, algumas não podem ser feitas enquanto a pessoa não está trabalhando no seu negócio, mas enfim, nós estamos criando mecanismos de tal forma a identificar o máximo possível das características da pessoa no aspecto pessoal. E por que eu digo isso? Porque para suportar nossa estratégia, essa visão de ter todas as pessoas com espírito empreendedor, capacitadas e predispostas a compreender a nossa estratégia, compreender a importância do acionista para nós, compreender a importância vital do cliente para nós, ela tem que ter alguns requisitos que não se limitam apenas à parte técnica, mas sim à parte da pessoa em si. Uma pergunta para vocês todos, do Marcelo Coelar, da Michael Page. Para a formação de um líder de RH, na opinião de vocês, qual o melhor caminho a ser traçado? Ele pergunta se é crescer dentro da área de RH ou necessariamente ter uma atuação também direta na área de negócio. Posso responder? Essa realmente não é difícil. Eu acho que a pessoa de RH vai estar muito melhor preparada se ela passar por várias áreas de negócio. Nós tínhamos um programa dentro da Dupont que nós estamos reformulando, que chamava-se Cross-Fertilization, né? Como uma pessoa pode começar em operações e para finanças, etc. Porque eu acredito firmemente que uma pessoa que passou por essas áreas vai poder agregar muito mais valor do que se tivesse simplesmente vivendo a carreira profissional inteira dentro de uma única área. Agora, não é uma regra. O RH é estratégico. Ele tem que ser um homem de negócio, visão de negócio, tem que entender o que precisa fazer, não é ficar restritamente às suas funções, atividade e recursos humanos. Para isso, acho que o Ricardo falou mais uma coisa óbvia, né? Ele tem que, se não passar pelas diversas áreas empresas, ter um muito bom conhecimento de todas as áreas empresas, desde TI, a parte comercial, a parte de controladoria, a parte de produtos, para poder realmente entender a necessidade que cada área precisa e requer de um profissional e assim poder desempenhar o melhor papel possível no sentido de contratar, treinar, desenvolver e motivar. Bem, do Marcelo, da IOSP Maxion. Onde ou em que os RHs ou profissionais de RH ainda erram? Não é um erro, mas talvez uma mudança que está acontecendo no mundo, que ela é muito grande e talvez a gente não avalie a fundo o impacto disso nas empresas, que é a globalização. Quando eu entrei na Dupont há muitos anos atrás, a probabilidade de eu interagir com alguém fora do Brasil era pequena, no início da minha carreira. Com Europa, Ásia, etc., mínima, se não fosse zero. Hoje, toda pessoa formada, recém-formada, quando entra numa empresa, tem que não só absorver a cultura da empresa, mas absorver a cultura da empresa em outros países. Isso é fundamental, isso ninguém ensina em curso nenhum de graduação. Então, eu acho que o foco aí deveria realmente ser, graças a Deus, somos seres humanos totalmente diferentes, mas como eu já mencionei, eu acredito realmente que o problema do mundo, 99% é comunicação, um empenho em facilitar isso, e eu acho que só tem um jeito, é portas abertas, é a pessoa se sentir absolutamente à vontade para falar o que pensa, porque só quando você sabe o que a pessoa pensa que você pode dar uma explicação, é fundamental. E as culturas são completamente diferentes, completamente diferentes. Eu não vou dizer falha, eu considero hoje que a vida nossa, do mundo empresarial, é extremamente dinâmica, com alterações bastante rápidas, provocadas pela evolução da forma como nós conduzimos. Os recursos humanos,
também sofre muito disso. As constantes mudanças das pessoas, das atividades, nos detalhes e muitas coisas mais. Então, a dificuldade que o RH tem para poder acompanhar, porque ele precisa conhecer as pessoas, precisa conhecer o que ele faz, como eles são motivados, e isso muda constantemente em função das inúmeras mudanças de atividade que nós temos. Então, o RH poder acompanhar isso, poder realmente atualizar e poder agir corretamente, eu acho que essa é uma grande dificuldade que o recurso humano tem que ter para poder exercer bem o seu papel.